Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês nesta noite. Agradeço na pessoa da Mônica o convite que nos foi estendido. Que o bom mestre, que Jesus, nosso amigo de todos os momentos, possa inspirar os nossos corações, as nossas mentes nessa noite, para que ela seja uma noite proveitosa, de fortalecimento da nossa fé, da nossa esperança, do nosso discernimento. Gostaríamos de agradecer aí também as outras contribuições que prepararam já o ambiente para as reflexões, a música, a mensagem, a pura prece vinda do coração do nosso querido Tiaguinho, de uma criança, que nos traz então essa sintonia fina com o mais alto, com a pureza que nesse momento precisamos buscar para sintonizar com Jesus e com os seus mensageiros. Gostaria também de parabenizar o SEAC, o Centro Espírita Allan Kardec, aí de Jequié, pelos seus 25 anos, um quarto de século já completado, que venham muitos anos mais de trabalho, de serviço, de fraternidade, de caridade com Jesus e com Kardec, e também parabenizá-los pela 15ª Jornada Espírita, difundindo a luz do Consolador para os corações, especialmente nesses tempos que temos vivido, em que essa luz se faz como que imprescindível. O é em todos os tempos, mas especialmente em tempos mais tumultuosos, é que realmente compreendemos o valor de todo esse manancial de luz que o Espiritismo nos tem proporcionado e que o Evangelho de Jesus nos traz. Então, assim, rogando a inspiração do alto para todos nós, vamos iniciar as nossas considerações sobre esse tema que nos foi proposto, que é o tema da jornada como um todo. Vamos refletir sobre a família enquanto esse berço de virtudes. E para isso vamos recorrer inicialmente ao nosso querido codificador, Allan Kardec, quando no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 3º da primeira parte, em que ele vai tratar do céu, no item 8, mais especificamente, ele nos traz algumas considerações muito importantes, dizendo-nos que, primeiro, a encarnação é necessária duplamente, digamos assim, tanto para o progresso intelectual quanto moral dos espíritos. O progresso intelectual pelo trabalho, pelas lutas, pelos esforços que aqui temos de depreender, de efetuar para, digamos assim, provermos aquilo que é necessário para a sobrevivência, para nós, para a nossa família, para cumprirmos a parte que nos cabe no todo social, enfim. Aí vai se desenvolvendo, ou por aí, o progresso intelectual dos espíritos. Por outro lado, o progresso moral, diz Kardec, se desenvolve essencialmente pela necessidade recíproca que se estabelece entre os homens, entre os seres encarnados aqui no mundo, por essa lei de sociedade, portanto, que faz com que dependamos uns dos outros, sejamos complementares uns aos outros, embora cada espírito esteja em sua jornada evolutiva, seja o artífice do seu próprio destino, temos uma necessidade recíproca de interação, de relação, para que possamos extrair os frutos aí, ou os tesouros do progresso. É o que Emmanuel vai dizer numa frase muito interessante: ninguém progride sem alguém. Então é interessante o jogo de palavras que ele se utiliza aqui. Ninguém progride sem alguém. Porque, claro, como o Espiritismo nos ensina, o progresso é individual. Cada espírito avança conforme as suas escolhas, conforme a utilização do seu livre-arbítrio, conforme a mobilização da sua vontade, do seu querer. No entanto, ele nada poderia fazer não fosse as relações que estabelece com os demais, que lhes criam, então, as oportunidades de desenvolvimento, especialmente nesse sentido moral. E ainda nesse item 8, Kardec prossegue, então, dizendo que, por esse motivo, a vida social ela é a pedra de toque das boas e das más qualidades. Ora, o que ele quer dizer com isso? O que é a pedra de toque? Aquela pedra utilizada para averiguar ali a qualidade, por exemplo, de uma joia, de um metal,
para ver se realmente é algo valioso ou é simplesmente uma cobertura que engana, né? Uma película ali, pequena, uma pequena cobertura que, na verdade, esconde algo que não é valioso, algo que não é real ainda. Então, essa era a pedra de toque utilizada para averiguar o valor de uma coisa. Kardec está a nos dizer, portanto, que é na convivência da vida social, especialmente nos círculos mais estreitos, naqueles com os quais mais interagimos durante a encarnação, é ali que vamos ter o verdadeiro elemento de averiguação do ponto em que estamos da caminhada, em termos de evolução, em termos de progresso e desenvolvimento moral. Boas e más qualidades, portanto, serão construídas nesse contexto, auferidas, avaliadas nesse contexto da convivência. Então, daqui a gente já extrai um aspecto muito importante que o Espiritismo vai nos ensinar ao nos explicar as leis morais que regem a vida e a evolução dos seres, dos espíritos que somos. Assim como temos a física, a química, a biologia a nos explicarem as leis que regem a matéria, as formas, teremos na doutrina espírita, na ciência do infinito, como assim a define Kardec, a explicação das leis morais que regem a evolução, o progresso das criaturas, desdobrando aquilo que, em verdade, o próprio Cristo já havia trazido no Evangelho, uma vez que o Evangelho nada mais é do que a síntese maravilhosa, luminosa dessas leis aplicadas. O Evangelho, que é a vida de Jesus, não um conjunto de textos, os textos apenas relatam, expressam, descrevem essa vida, que é em si mesma o Evangelho. Uma vida, portanto, harmonizada com essas leis morais, que representa o ápice, a culminância do ser que, já tomando consciência do seu papel no universo, entrou em perfeita comunhão com o Criador, do qual agora passa a ser auxiliar, cumprindo seus desígnios, expressando o seu amor e a sua misericórdia para com os demais irmãos que ainda estão mais no início da jornada. Então, um desses aspectos dessas leis morais que o Espiritismo desdobra, revela para nós, é justamente esse, o da lei de sociedade, que terá por base, então, essa convivência, que é a estimuladora, que é a criadora, digamos assim, do contexto necessário, do berço necessário para o desenvolvimento moral dos espíritos, ou para o surgimento, a edificação, o aperfeiçoamento das virtudes. Então, já percebemos que é na convivência, na interação, que o espírito tem a ocasião de desenvolver essas suas qualidades. Porque aí, no lidar com o diferente, no lidar com expectativas frustradas, no lidar com essa diversidade, com o respeito, com o perdão, com a indulgência, com o amor, que vão ser necessários para a manutenção de uma convivência minimamente harmoniosa, coesa, é a partir daí que ele encontra a ocasião de exercitar tudo isso e, portanto, desenvolver, uma vez que nada se edifica em termos espirituais de maneira milagrosa, sem trabalho, sem esforço, sem constância e perseverança no tempo. Por isso, seguindo ainda nesse item, Kardec vai dizer o seguinte para nós, que tudo o que constitui o homem de bem ou o perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as suas relações com os seus semelhantes. Esse é um ponto muito importante. Tudo o que constitui o ser espiritual, o espírito, é um resultado dessas relações, ao longo, claro, de séculos incontáveis, que já percorremos até aqui no processo evolutivo, e dos séculos, milênios incontáveis que temos ainda a percorrer, a eternidade a ser percorrida. Mas até chegarmos à condição de espíritos puros, em que teremos então colhido tudo o que poderemos colher da experiência na matéria, da relação com semelhantes,
teremos desenvolvido todos os potenciais do espírito que somos, até lá, muitos séculos e milênios de convivência, de interação, ainda nos esperam. De modo que, nessas relações, possamos ter ali o móvel, ou seja, aquilo que alimenta esse processo, os alvos, aquilo que é o objeto das nossas atuações, aquilo a que visamos, ou seja, o outro, nas relações de afeto, nas relações de trabalho, nas relações de aprendizado, e também estímulos, né? Ao longo do dia, por exemplo, são vários os estímulos que vamos recebendo daqueles com os quais convivemos, estímulos que nos levam a trabalhar virtudes como paciência, indulgência, perdão, ou estímulos aí já mais harmoniosos, como os da amizade, como os do companheirismo, como os do afeto, do carinho, que desenvolvem em nós ainda mais esses mananciais de alegria e de felicidade do espírito. Mas tudo isso tendo por base essas relações. Então aqui a gente depreende dessa fala de Allan Kardec a importância que terá a relação ou a lei de sociedade para o espírito. O porquê de aqui estarmos novamente encarnados, interagindo com espíritos tão diversos em termos de progresso intelectual e moral. Para que se componha, então, para cada um de nós, um quadro necessário, absolutamente imprescindível, para que consigamos, então, exercitar, elaborar essas virtudes, essas qualidades morais e intelectuais que temos a desenvolver enquanto espíritos, em busca da nossa destinação, que é a felicidade. Felicidade esta que, como nos diz o Espiritismo, só nascerá do nosso aperfeiçoamento. Portanto, para chegar à felicidade, que é meta, que é anseio de cada um de nós e destinação que Deus preparou para cada um de nós, é preciso trilhemos o processo. É preciso recorramos àquilo que se torna instrumento do processo, que são as relações. Mas, dentro do conjunto de relações que cada um de nós terá na vida aqui no mundo, existem aquelas que são mais constantes, são mais próximas, são mais reveladoras ou muitas vezes mais desafiadoras, porque uma convivência mais estreita, passamos mais tempo juntos, revelamos-nos mais intimamente tais quais somos, para além das máscaras e conveniências sociais que muitas vezes ainda adotamos. É nesse círculo mais estreito que a gente vai ter o curso mais intensivo para essa preparação, para esse desenvolvimento. Estamos a falar aí, portanto, da família, justamente esse círculo mais estreito dentre todo o campo de relações que cada um de nós estabelece aqui na vida. Por isso, os espíritos, ao tratarem no Livro dos Espíritos, na terceira parte, da lei de sociedade, que é a sexta lei que eles elencam juntamente com Kardec, né, o capítulo 7 da terceira parte, eles fecham, eles encerram esse capítulo da lei de sociedade justamente falando sobre os laços de família. Como a nos dizer que, dentre todos os laços que aqui estabelecemos, que têm o seu valor, que são importantes, esses são aqueles mais essenciais. Por isso são ali o ponto final, são o fecho desse capítulo, como a dizer, olha, isso aqui é o aspecto mais importante do qual realmente não podemos nos esquecer. Não podemos estar desatentos quanto a este aspecto, porque aqui está como que o cerne mesmo, pelo menos em boa parte, daquilo que nós voltamos a realizar aqui no mundo, daquilo a que nos propomos a realizar aqui no mundo. Então, ao falar dessa questão dos laços de família, por exemplo, na questão de número 774 de O Livro dos Espíritos, a gente vai ver que ali, na resposta, eles nos dirão que a lei de sociedade, a vivência em sociedade é necessária para o progresso, como Kardec já nos trouxe lá no trecho que destacamos do livro Céu e Inferno. E que os laços de família tornam mais apertados estes laços sociais, esses laços de interação social. Quis assim Deus que, por meio desse recurso da família,
desse ninho doméstico, do lar, da convivência mais estreita com esses corações, pudéssemos nós, nesse curso mais intensivo, nos capacitar gradativamente para a expansão do amor, para a expansão da fraternidade, para que englobemos também no nosso projeto de felicidade, no nosso espectro de carinho, de ternura, de indulgência, de compreensão, não só aqueles que estão mais juntos de nós, mas também todos aqueles que fazem parte da grande família humana, que, num sentido ainda mais ampliado, vai se tornando a grande família universal. Porque não tarda o tempo também em que nós, espíritos ainda vinculados à Terra, não nos deteremos mais apenas somente na humanidade terrestre, mas vislumbraremos, então, a humanidade universal, povoando os mundos, os recantos infinitos desse universo sem limites da criação de Deus. Então, olha que interessante. Eles fazem uma amarração, os espíritos, entre a família e esses laços sociais mais ampliados, dizendo que ali, naquele núcleo mais específico, nós temos como que um curso mais intensivo, como que um curso capacitativo ou de capacitação para ampliação das nossas possibilidades de amar, de compreender, de servir. Ainda mais porque, quando nós, utilizando aí das lentes, das perspectivas que a doutrina espírita nos abre, vamos entendendo que a família no mundo, especialmente aquele núcleo mais próximo dos que conviverão ali no mesmo lar, no mesmo ambiente, claro, também abarcando a família dos parentes, daqueles dessa família mais ampliada, mas especialmente aqueles com os quais convivemos mais diariamente, intimamente, a gente vai entender à luz da doutrina espírita que não temos ali de modo nenhum um encontro fortuito no espaço e no tempo. Temos ali, na verdade, reencontros, na imensa maioria dos casos. Reencontros de afetos ou desafetos do pretérito. Reencontros entre corações amigos e corações que ainda não nos compreendem tanto. Reencontros de laços amorosos, laços de ternura, laços de compreensão, ou laços ainda de incompreensão, laços de antipatia, laços de mágoas que ainda nos vinculam uns aos outros. Então, isso traz, a partir da perspectiva espírita, com esse olhar sobre a família, ou a respeito da família, isso traz aí variáveis ainda mais importantes para que entendamos o que representa o projeto desse núcleo família, estabelecido no mundo espiritual com auxílio dos nossos benfeitores, visando o progresso daqueles que ali estarão juntos para se desenvolverem. O que nós podemos perceber até aqui, então, é que, em verdade, o núcleo familiar vai ser toda uma estrutura montada, preparada, planejada pelo mais alto, né, por Deus, que assim estabeleceu as coisas, e também pelos Espíritos, que, em nome do Cristo, em nome de Deus, nos auxiliam nesse processo de planejamento, de preparação, nesses reencontros das almas, nesse alinhamento das teias aí do destino para a composição da tessitura necessária para a evolução de cada um, a gente vai percebendo que a família se torna aos nossos olhos, com as lentes espíritas, de fato, esse ambiente, esse contexto, essa estrutura, esse berço necessário e propício para o desenvolvimento das virtudes do espírito, para que ele possa ali trabalhar aqueles que são os seus pontos mais frágeis ainda e fortalecer, desenvolver ainda mais aqueles que são já os seus pontos mais fortes. Para que ele encontre ali, ao mesmo tempo, o apoio de corações amigos que reencontram do pretérito, mas para que ele encontre ali também desafio de corações ainda não tão amigos, ainda não tão compreensivos, que ele também reencontra, para que sejam aguilhões, para que sejam estímulos, para que ele reative determinadas zonas mortas do seu sentimento, para que ele reconsidere determinados aspectos sombrios do seu mundo interior, trazendo assim mais luz, trazendo assim mais experiência, mais consciência
para a sua caminhada, para o seu progredir. Então, não é por acaso que Jesus então nos dirá, naquele diálogo muito belo que tem com Nicodemos e que está registrado no capítulo de número 3 do Evangelho de João, não é por acaso que Jesus nos dirá, a Nicodemos e a todos nós, é claro, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Claro, Jesus falava ali do valor da reencarnação, como diz Emmanuel, a dádiva suprema de começar outra vez, contando com os benefícios do esquecimento, que nos alivia um pouco o peso, os fardos do pretérito, das lembranças amargas, dos remorsos, para que possamos trabalhar, reconstruir os elos, os panoramas do nosso destino. Mas, ao mesmo tempo em que fala da reencarnação, Jesus fala implicitamente, ou mesmo diretamente, da família também, porque é a família que vai estruturar a possibilidade da reencarnação. Seja a família biológica ou seja aquela família pela qual fomos acolhidos num processo de adoção, enfim, aquele núcleo ao qual somos conduzidos pela vida, pela torrente, né, pela corrente da reencarnação que nos leva aonde precisamos estar para recomeçar. Na dádiva suprema de começar outra vez e para continuar também aquilo que já vem sendo feito, melhorando o que já está bom, mas pode ser melhorado, e ajustando, corrigindo aquilo que não está adequado e que precisa, então, ser reajustado. Ninguém pode ver esse reino de Deus, que é a meta a todos nós estabelecida pelo Criador, a felicidade, a plenitude, se não passarmos tantas vezes quantas se fizerem necessárias por esse berço tépido, por esse berço necessário que nos acolhe em cada experiência terrena, onde ali vamos laborar ao longo dos anos, primeiro na família, né, em que somos acolhidos como filhos, como tutelados, depois a família que nós formaremos também na condição de pais, junto aos nossos cônjuges, né, ao nosso cônjuge, a nossa companheira ou ao nosso companheiro. Ali a gente vai tendo, então, esses vários berços que, ao longo dos séculos, vão cada vez mais propiciando para nós o desenvolvimento dessas virtudes, ainda incipientes, mas que vão se consolidando cada vez mais. Por isso, nosso querido benfeitor Emmanuel tem uma mensagem muito interessante que se encontra no livro Seara dos Médiuns, lá no capítulo 53, intitulada justamente A Escola do Coração. Pois é assim que ele vai definir a família. A escola do coração, a academia da alma, onde os seres queridos que ali estão, os seres que foram ali colocados pela providência divina junto de nós, serão erguidos à condição de professores do Espírito. E as circunstâncias diárias da convivência, da interação, serão aquelas que criarão para nós a ocasião propícia para trabalhar aspectos que muitas vezes não desejaríamos ou não buscaríamos por nós próprios. Então, essa é, numa visão panorâmica, do ponto de vista da doutrina espírita, a família, ou o papel grandioso e sublime da família, porque ela representa, na verdade, essa possibilidade que Deus nos dá a todos de recomeçar, de reencontrar, de refazer, para edificar, enfim, valores imperecíveis para o espírito. E para a gente poder aprofundar, então, essa reflexão sobre o que é essa convivência, a sua finalidade, como que a gente pode se preparar melhor para ela, para extrair dela também o que é necessário, nós vamos recorrer aqui ao auxílio de Jesus, do próprio Mestre, aquele que nos legou, portanto, em síntese plena, a vivência dessas leis divinas. Vamos lá ao livro Jesus no Lar, do nosso querido espírito Neo Lúcio, por meio de Francisco Cândido Xavier, quando no capítulo 2 ele traz considerações do próprio mestre a respeito da família ou do lar, dessa escola das almas. E é justamente esse o título que Neo Lúcio traz aqui para a sua mensagem, a escola das almas, ou fazendo um paralelo aí, uma correlação com o título
que foi proposto para a reflexão desta noite, o berço das virtudes, já que a escola das almas, o resultado da educação não é outro senão progresso moral, virtude e sabedoria para o espírito. Então, ele vai trazer uma situação vivida ali por Jesus e por alguns dos discípulos e dos seguidores que estavam ali mais próximos, uma situação que ocorreu na própria casa de Simão Pedro, lembrando que neste capítulo, ou melhor, neste livro, no primeiro capítulo, Neio Lúcio nos traz informações em torno do primeiro evangelho no lar, do primeiro culto cristão que se deu na casa de Simão Pedro, e que foi uma maneira, inclusive, de Jesus já deixar para nós um legado de orientação, de estruturação desse berço das virtudes que é o lar, que é a família. Ou seja, um dos recursos muito valiosos que Jesus nos legou como orientação aí para o aproveitamento melhor dessa experiência na família é justamente esse momento de cultivarmos os corações que ali estamos congregados, o estudo dos ensinamentos de Jesus, as reflexões em torno das lições de Jesus, que são as luzes mais imprescindíveis para que a nossa experiência seja bem-sucedida, em termos de aprendizado, em termos de convivência, para que a harmonia se possa fazer, para que cada um possa colher, naquele contexto, naquele berço, aquilo de que precisa para a sua edificação, a construção de uma versão melhor de si mesmo. Então, Jesus, e Neio Lúcio foi muito sábio aqui, educador que é, desde lá do tempo em que nós o vemos na condição de Neio Lúcio, no livro 50 anos depois, vemos o seu pendor para a educação, essa sabedoria sua, depois também presente no livro Renúncia. Ele, que é então um educador por excelência, coloca como primeiro capítulo do livro Jesus no Lar essa orientação em torno do culto cristão do Evangelho no lar. E no segundo capítulo, ele vem então trazer para nós uma reflexão do próprio mestre em torno do que é a família, do que é essa convivência no lar. E conta-nos ele que em determinado momento estavam ali congregados na casa de Simão Pedro, Jesus, Pedro, a sua família, a sogra de Pedro, inclusive, provavelmente outros dos discípulos, alguns dos seguidores mais próximos ali de Cafarnaum, quando em determinado momento a sogra de Pedro volta-se a Jesus e lhe faz uma pergunta muito interessante, muito pertinente para todos nós. Senhor, afinal de contas, que vem ser a vida ou a nossa vida no lar? Parece uma pergunta muito singela, parece uma pergunta muito pragmática, pensando aí nas lutas que muitas vezes serão encontradas no lar, mas a gente já fez aqui um voo panorâmico do ponto de vista da doutrina espírita sobre o alcance dessa vida no lar, tanto em termos de importância, quanto em termos de planejamento, quanto em termos de projeto divino. Não é, repetimos mais uma vez, a família, o lar, o círculo mais estreito em que estamos inseridos, não é um encontro fortuito no espaço e no tempo. Estamos a falar de reencontros, estamos a falar de recomeços e, ao mesmo tempo, de continuidades, de desenvolvimentos, porque ali se congregarão corações que trazem todo um histórico, positivo ou não tão positivo assim, mas cuja finalidade dessa congregação não é outra senão aperfeiçoar, iluminar tudo o que represente esse histórico, melhorando o que já estava relativamente bom, ajustando o que não estava tão bom ou adequado assim. Então, o que vem a ser essa vida no lar? E aí Jesus, ou melhor, ela ainda, a sogra de Pedro, complementa, explicando, desenvolvendo melhor a sua pergunta, mostrando em verdade o que estava por trás daquela pergunta. Iniciamos a tarefa entre flores para depois encontrarmos pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão, entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Então, no fundo, essa pergunta
dela revelava uma amargura, né, desilusões com relação a essa convivência no lar. Não sabemos se no lar ali de Simão Pedro, com o qual provavelmente ela vivia junto da filha, ou se com relação ao seu esposo, enfim, não sabemos. Mas essa é uma expressão, essa fala dela aqui, cremos, reflete a fala, a postura de muitos corações do mundo, que identificarão então essas dificuldades no ambiente do lar. Por quê? É natural que a convivência mais estreita revele facetas de nós e dos outros que estarão ali conosco que eram ignoradas no início da convivência, no início do encantamento, da paixão, do namoro, ou, né, no início ali quando é uma pequena criança, um bebezinho, não se conhece ali muito ao certo o espírito que está ali, não se conhece quando você tem aquele primeiro arroubo da paixão e do encantamento, aquele cônjuge, aquela companheira, aquele companheiro que irão partilhar conosco depois da caminhada. Isso só se dá ao longo do tempo e especialmente da convivência mais estreita, porque é ela que cria então as circunstâncias mais propícias para o desenvolvimento das virtudes, que não será algo mágico, será algo trabalhado em termos de esforço, perseverança, continuidade, compreensão, amor. Tudo isso é fruto do amor, porque só o amor, o manancial suficiente de amor, é que consegue então alimentar essa convivência por muitos anos, anos a fio, fazendo com que ela seja benéfica, proveitosa para aquele que ama e ajudando aqueles, os demais que ali estarão, a perceberem isso também. Feliz a família em que o amor for então essa força mantenedora e sustentadora de fato, porque todos os que ali estão encontrarão o máximo que a família, a experiência no lar lhes pode proporcionar. Outros tantos não saberão ou não quererão cultivar assim esse amor tão puro, esse amor como Jesus nos ensinou, e logo essa experiência vai se convertendo em uma fonte de tremendos dissabores. A vida no lar, que deveria ser um templo, uma vida pacífica, de harmonia, claro, com as diferenças, com os ajustes possíveis, dadas as condições tão diversas dos espíritos, mas uma convivência tão pacífica e harmoniosa quanto nos fosse possível, mas na ausência do amor verdadeiro, do amor legítimo, que renuncia, que compreende, que perdoa, logo essa convivência vai se complicando e logo aquele ambiente pacífico vai se tornando uma verdadeira guerra, muitas vezes, infelizmente, é assim que muitos lares vão acabar chegando a essa condição. Por isso estamos aqui buscando orientação com Jesus, assim como a sogra de Pedro fez, para que o nosso lar, pelo menos a nossa atuação no nosso lar, contribuindo para a manutenção do todo, possa ser a mais profícua e a mais adequada possível. E é então que Jesus, olhando para ela e entendendo o alcance, né, daquelas perguntas, daquelas considerações que, inclusive, haviam levado as lágrimas, Jesus então inicia sua resposta dizendo: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Então Jesus fala da meta e do processo, como a gente destacou lá na questão 774 de O Livro dos Espíritos. Por meio da família, quis Deus que aprendêssemos a nos amar como irmãos. Os laços da família são os que aos poucos tornam mais apertados os laços sociais, ou seja, é por meio da família que aos poucos expandimos a nossa capacidade de entendimento, de compreensão, de carinho, de afeto para a humanidade como um todo. Que vamos universalizando a experiência do nosso espírito. Então, o lar é, ao mesmo tempo, escola e templo, na definição de Jesus. Escola porque, no clima da convivência mais próxima, em que nos conhecemos mais profundamente, em que nos revelamos e identificamos do outro revelações e facetas antes desconhecidas, é aí que se cria um clima,
um contexto, um berço propício para o surgimento e o desenvolvimento das virtudes, das nossas qualidades morais, por isso é a escola, propicia educação moral, por isso o papel imprescindível dos pais ali também, na condição daqueles que recebem os espíritos reencarnantes para esse recomeço, especialmente nesse estágio da infância em que são mais receptivos a novos padrões de vida, de conduta, de sentimentos. Por isso os espíritos nos dirão, na questão 582, a paternidade, a maternidade, como uma das mais sublimes missões, ao mesmo tempo um grandioso dever e uma responsabilidade que cada um de nós adquire para com relação ao futuro da humanidade, na formação daquele caráter, daquele espírito que ali nos foi concedido momentaneamente pelo Pai. Então é escola educativa para os pais, mas também para os filhos. Está aí, ou desde Moisés, o mandamento do honrar pai e mãe, para que o espírito, então, reencarnante, não perca de vistas o valor tremendo daqueles que ali estão, por mais imperfeitos que ainda sejam, a ocasião que lhes deram do recomeço, da volta à luta humana, o quanto lhe cabe honrar, agradecer, expressar essa gratidão em termos de compromisso, de comprometimento com a sua própria melhoria, pois essa é a mais elevada forma de agradecer, aplicando bem o que temos recebido. Então é escola, mas ao mesmo tempo templo, porque como esperar uma convivência harmoniosa com o Criador por excelência, com a fonte do amor, da luz e da bondade, se não temos aprendido a refletir essas qualidades, esses atributos na convivência com aqueles 2, 3, 4 ou mais corações que estão mais intimamente conosco? Como esperar manter e conservar nos quadros internos do coração amor, serenidade, equilíbrio, paz e harmonia, se não temos nos disposto a, entre aqueles que ali estão, desenvolver isso, né? Recebendo os recursos do Pai na oração, no estudo, na inspiração, para poder traduzir isso àqueles outros corações. Ninguém conquistará efetivamente aquilo que não está dando à vida. Ninguém adquire paz se não dá à vida paz, oferta à vida, especialmente aos que o cercam, paz. Ninguém conquista efetivamente maiores expressões de harmonia, de equilíbrio, sem ofertar à vida, ao contexto em que está inserido, equilíbrio, harmonia. Então, essa é a ideia que o Evangelho nos descortina, é dando que se recebe. Ninguém conquista algo que efetivamente não tem dado, proporcionado a outros corações. Então, por meio dessa convivência com a família, a gente vai desenvolvendo a legítima adoração com o Criador, que não é aquela apenas exercida nos templos ou em tempos específicos da nossa semana, mas aquela que se estende, que inunda, que preenche toda a nossa vida, especialmente junto daqueles que mais nos desafiam ou daqueles que mais nos conhecem. É aí, mais propriamente, que teremos uma avaliação do quão profunda é a nossa relação realmente com Deus, porque essa relação com Deus se reflete na relação com o próximo. Se é uma relação perturbada ainda com os próximos, especialmente os mais próximos, não há como ser uma relação harmoniosa com o Criador. Por isso é ao mesmo tempo escola e templo, onde Deus vai aos poucos nos habilitando para o grande entendimento do porvir, para a expansão do nosso coração, da nossa capacidade de amar. E aí Jesus, com o seu caráter didático, pedagógico, como muitas vezes ele fará nos evangelhos, ou como a gente vê também nessas lições que nos são trazidas por irmão X, por Neio Lúcio, né, dos bastidores do evangelho, Jesus vai se utilizar aqui de um exemplo que alcançava muito prontamente, muito diretamente ali aquela senhora, e certamente muitos dos que estavam ali ouvindo essa explanação de Jesus. Ele faz a seguinte pergunta para ela: o que você faz com as lentilhas antes de servi-las à mesa? Então, olha a beleza, né? A simplicidade de Jesus, tratando de assuntos tão importantes, como a gente já viu aqui
num voo panorâmico que o Espiritismo nos proporcionou. Falar da família, falar de um elemento chave no mecanismo da evolução dos seres, que Deus assim estabeleceu por misericórdia, por amor a todos nós. E Jesus vai trazer isso para reflexão sobre ou em torno de lentilhas, em torno dos afazeres domésticos daquela senhora. Ele pergunta: o que você faz? E ela responde naturalmente: Senhor, eu os levo ao fogo, né, as lentilhas ao fogo ali, para que possam se tornar mais macias, para que possam ser agradáveis, palatáveis. E depois do fogo, eu as tempero, para que elas então fiquem realmente saborosas e possam ser servidas à mesa. Vamos atentando aqui para os detalhes. E aí Jesus prossegue: e porventura você serviria pão cru à mesa? Ainda com relação a esses afazeres domésticos, você serviria o pão cru à mesa? Ou o que você faz antes de servir esse pão à mesa? Ela: não, jamais. Naturalmente, antes eu o levo ao forno. Caso contrário, não seria agradável, né, ao paladar. E é então, aproveitando-se dessas respostas, que Jesus traz considerações muito belas sobre a família, o lar enquanto berço de virtudes, enquanto templo da alma, escola da alma, templo do espírito para todos nós. Jesus diz assim: há um banquete festivo na vida celestial, onde os nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. Olha que interessante isso aqui. Jesus, naturalmente, aqui está fazendo uma referência implícita àquela parábola do banquete, em que ele compara o reino de Deus a um grande banquete ofertado ali pelo Senhor, né? Banquete que, para adentrarmos nele, precisaremos aí estar vestidos da túnica nupcial. Então é muito interessante essa perspectiva nova que Jesus traz aqui, porque geralmente a gente pensa nos termos desse reino divino naquilo que a gente vai receber, e não nos termos daquilo que a gente vai ter que ofertar a esse reino. A gente pensando no reino como esse banquete, a gente pensa logo no que vai comer lá, não no que vai ofertar lá. E Jesus, ele inverte então essa lógica dizendo: olha, a primeira questão não é sobre um receber, mas sim sobre um doar. Falar do reino de Deus é sim também falar sobre o receber, a alegria, a felicidade que alcançarão aqueles que chegarem a esse reino, construírem esse reino, adentrarem esse banquete. Mas antes disso é falar do que estão dispostos a dar os que alcançaram essa condição. Então isso é muito interessante. Antes de pensar em receber, cabe ao Espírito pensar em ofertar, em dar. Se a gente entendesse essa dinâmica, muito da vida em nosso lar já estaria modificada. Porque geralmente a gente pensa no sentido mais comum. Queremos receber tanto do outro, daquele parente, daquele filho, daquele cônjuge, mas quando paramos para raciocinar no que temos dado, dificilmente identificaremos algo mais substancial. E por isso, muitas vezes, o reino de paz e de harmonia não consegue se estabelecer nesse ninho doméstico, porque estamos tão fixados no receber algo dos outros, nos outros estarem fazendo algo, ou isso ou aquilo por nós, que pouco temos pensado no que nós podemos fazer e ofertar a eles, ativando neles também essa consciência, esse anseio por ofertarem-se também, por darem também a parte que lhes cabe de contribuição na manutenção desse reino de paz no lar. Então é muito interessante isso. Isso me lembra uma mensagem de Emmanuel, a primeira mensagem de Emmanuel comentando versículos do Novo Testamento, que se encontra na Revista Espírita Reformador, lá da década de 40, se não estou enganado, em que o título é Comungar com Deus, e Emmanuel fala assim que a fidelidade precede sempre a comunhão, no que diz respeito às nossas relações com Deus. Sem deveres não há os direitos. Então, o cumprimento da nossa parte são os deveres bem exercidos, é o que nós ofertamos
para a glória do Pai, para servir a glória do Pai. E aí, como consequência, adquirimos esses direitos divinos de comunhão com o seu amor, com a felicidade e com a paz que daí decorrem. Então, essa inversão da lógica humana aqui que Jesus propõe, ela é fundamental na nossa vivência no lar, na nossa busca espiritual, porque geralmente logo chegamos já esperando o que vamos receber e pouco meditando ou apenas muito tardiamente pensando naquilo que nós podemos dar. Invertendo-se essa lógica, estaremos encontrando o verdadeiro caminho do reino, porque estaremos entendendo o que Jesus nos diz, o que Paulo nos diz, que é dando que se recebe, que dar é maior glória, maior alegria do que receber. E assim, naturalmente, dando, ofertando, estaremos recebendo de retorno esses direitos divinos e sagrados de poder comungar com o amor e com a felicidade de nosso Pai. Então, a proposta é aperfeiçoarmos-nos, aquilatarmos, desenvolvermos, sublimarmos os nossos sentimentos, porque esses sentimentos purificados, esses são sentimentos convertidos agora em alimento divino para outras almas, é o que teremos então a ofertar nessa festa do reino divino, nesse banquete divino. O amor, a indulgência, o perdão, a humildade, isso é o que nós teremos de mais valioso a ofertar a Deus, e é isso que abrirá para nós a porta verdadeira da felicidade. E aí Jesus prossegue. O lar, então, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. Olha que interessante. Então, assim como a ervilha, para se tornar alimento adequado, precisava ali daquele fogo aquecendo, depois do tempero, assim como o pão precisa do forno, assim também nós, para que cheguemos a desenvolver esses sentimentos depurados, que serão o alimento a ofertar no banquete divino, precisaremos de uma temperatura, de um tempero adequados, para que esses nossos sentimentos sejam realmente o alimento propício, o alimento adequado a ser ofertado nesse banquete sublime. Então, os desafios da convivência no lar é que nos darão essa temperatura ideal de desenvolvimento das virtudes. Por isso será ele o berço essencial das virtudes. Também a convivência no mundo, mas essencialmente essa, mais estreita, que nos oferta essa temperatura, que a gente precisa saber encontrar a justa medida. Porque se isso sobe demais, essa temperatura, vira um incêndio que destrói, que gera mágoas, que gera dissensões, que alimenta disputas, agressividade, incompreensão, dureza. Então, a temperatura demais sai da medida, sai do equilíbrio. Também a temperatura de menos é um problema. A frieza, a indiferença no lar não consegue, então, alimentar os movimentos, os processos necessários para o desenvolvimento das virtudes. É preciso encontremos a temperatura adequada, que é a temperatura, por exemplo, do banho-maria ali que vai preparando o alimento, a temperatura adequada do cozimento, a temperatura adequada para que o forno, para que o pão se torne ali aquele pão saboroso, a temperatura adequada para aquecer a mamadeira do bebê, a temperatura da lareira. Esse ajuste, essa temperatura que precisamos encontrar na convivência do lar. Entendendo as limitações de cada um que ali estão, entendendo as possibilidades, identificando as qualidades de cada um que ali estão, fazendo os ajustes possíveis, as harmonias possíveis dentro das possibilidades daquele conjunto de corações, para que a convivência seja tão harmoniosa quanto possível e para que se mantenha, então, essa temperatura adequada com as lutas naturais, os desafios naturais da convivência que vão nos proporcionando, então, os aprendizados. Por vezes, alguém aí vai se desregular um pouco nessa convivência do lar. Cabem aos outros manter o equilíbrio e extrair desse calor adicional também energia para progresso, para desenvolvimento, usando de sua parte o refrigério do perdão, o refrigério da indulgência, da misericórdia, que vai amainando as coisas, que vai ajustando tudo
na devida temperatura, no devido tempero também. Porque o excesso do tempero passa, a falta do tempero é insosso. No justo tempero está a medida adequada. Então, esse exemplo aqui envolvendo alimentos de Jesus é muito feliz nesse sentido. Então, o lar, a família, acaba sendo esse cadinho santo, esse forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. Porque a gente já falou, a meta é felicidade, a meta é expansão do amor. Só que o Espiritismo nos esclarece, felicidade é condição inerente do espírito, conforme o seu nível de depuração, de progresso espiritual, de progresso moral. Então, felicidade aí é resultado do processo, mas para isso eu preciso do recurso, do caminho, do instrumento. E o que é esse instrumento, então, para a edificação dessa felicidade? As lutas. É o que diz aqui Neio Lúcio, né? O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. Aquilo que muitas vezes, num primeiro olhar, não saberíamos valorizar ou identificar ali algum valor, se bem analisado, se bem entendido em sua função, pode ser algo de extremo valor para o nosso desenvolvimento, assim, por exemplo, o adubo, que no primeiro momento parece ser algo a desprezar, a lançar fora, mas que junto ali do solo, junto às plantas, traz um tremendo potencial fecundador, um tremendo potencial de vida e de desenvolvimento. Assim, aquilo que na convivência do lar muitas vezes gostaríamos de remover a todo custo ou de nos afastar, muitas vezes é ali justamente que a gente tem a temperatura adequada, o recurso adequado para fecundar, adubar as nossas possibilidades de amar, de compreender e de servir. Porque essas qualidades não se desenvolvem num clima apenas de facilidades. A luz, ela só ganha destaque quando envolta pelas sombras. Até o momento em que seremos um dia espíritos puros, onde estaremos então inseridos no eterno dia, na pura presença da luz, até lá, o contraste da sombra exalta a virtude, exalta ou cria mais possibilidades de engrandecimento da luz, da virtude. Assim também na convivência, nos desafios da convivência no lar. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Então, o coração acordado para a vontade do Senhor. Nós só saberemos extrair da família as virtudes que ali podem ser gestadas se estivermos realmente acordados para a vontade do mais alto. Se estivermos acordados em termos espirituais para a finalidade da vida, para a grandeza da oportunidade recebida com uma nova encarnação, com os corações que ali estão juntos de nós. Porque assim, sintonizados com o mais alto, é que teremos a sabedoria necessária, a inspiração e mesmo a força para converter tudo aquilo que chega de desafio em energia de progresso e de burilamento. Quem permanece no sono dos interesses menos dignos, das ilusões puramente materiais, não consegue enxergar na família, muitas vezes, senão apenas o que há de, entre aspas, ruim, senão algo do que reclamar, algo pelo qual se lamentar, alguém do qual falar de maneira menos feliz, mas aquele que está acordado, que enxerga pelas lentes do espírito, verá mais além. Não o problema do agora, mas o que ele prepara em termos de solução e aprendizado para o amanhã. Então é desse contexto que corações acordados souberam extrair grandeza espiritual. Como não nos lembrarmos aqui, para citarmos alguns dos exemplos na obra de Emmanuel, os romances de Emmanuel, é desse contexto de desafio na convivência familiar que Lívia
extraiu a grandeza em que hoje se encontra em termos espirituais. É desses desafios na ambiência familiar que o espírito Célia, dos 50 anos depois, Alcione, depois no livro Renúncia, conseguiu extrair a grandeza do seu espírito. É desses desafios no contexto familiar que Cipriana, que aparece lá no livro No Mundo Maior, no capítulo 5, extraiu a grandeza espiritual a que chegou. Joana de Cus e outros tantos exemplos que poderíamos citar, de corações que, acordados para a vontade do Senhor, souberam dali extrair essas bênçãos luminosas das lutas renovadoras. Porque, e ele ainda acrescenta aqui, né, Neo Lúcio, de encontro uns com os outros, veja o detalhe, ele não coloca ao encontro, porque família, embora ali encontremos muitas vezes simpatias, nem sempre assim será. Muitas vezes vamos encontrar antigos adversários, antigos cúmplices de desatinos do pretérito, dos quais nos apartamos ao longo dos séculos e que ainda não nos compreenderam ou perdoaram por isso. Enfim, nós vamos ter no ambiente do lar ou da família aqueles corações para os quais vamos ao encontro, mas também vamos ter aqueles que estaremos de encontro. Choques, perspectivas diferentes, valores, condições diferentes de evolução e de compreensão, mas que precisaremos aprender a elaborar no campo da indulgência, da paciência e da perseverança, contando com o auxílio do mais alto, que nos fortalece para as lutas necessárias. Identificando muitas vezes nesses corações reflexos de nós mesmos que complicam aquelas relações. Por isso, nessa convivência mais estreita, estaremos ali no lar na companhia de vários espelhos, que são os outros, que nos ajudarão a nos enxergar melhor e a elaborar o nosso aperfeiçoamento, despertando-os para o seu também. E aí Jesus prossegue. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro, por mais que dure muitos anos essa convivência, no primeiro lar dos nossos pais, depois no lar que formaremos, com o nosso companheiro, nossa companheira, os filhos que poderão vir, é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Então, um curso ligeiro. Jesus nos traz aqui uma outra perspectiva para que possamos lidar melhor com essa experiência, especialmente naquelas de convivência mais difícil no lar. Ampliar os nossos horizontes de visão, de perspectiva. Quem pensar em termos de família, de lar, numa existência apenas, muitas vezes se decepcionará. Estará desiludido, estará desanimado, porque não vê mudanças que desejaria neste ou naquele coração, porque se vê em meio a lutas e incompreensões imensas. Mas aí a lição de Jesus para que aprendamos a renunciar e a pensar em termos de eternidade. Porque renunciar, nas palavras que Jesus nos traz no Evangelho e que Emmanuel nos explica, significará muitas vezes perder as esperanças na terra para conquistar as do céu, entendendo que aquele coração querido pode não nos compreender agora, pode não despertar agora para a busca divina da luz, do Evangelho, do bem, do amor, mas um dia, nos céus da eternidade, haveremos de estar juntos, compartilhando ideais, gravitando em torno da causa do Cristo, em torno da causa do amor, em torno da causa do bem. Então é ampliar as perspectivas, ver para além da simples e breve passagem nesta experiência, um projeto que se estende para laços espirituais, uma família espiritual que é maior do que simplesmente a família momentânea que temos aqui na experiência material. Contando com o apoio de amigos que fazem parte dessa família e que já vão mais adiantados e por isso nunca nos desamparam, a nós que estamos ainda mais na retaguarda. Contando
que o tempo, as lutas, a vida, as dores haverão de trabalhar cada coração nos caminhos dos séculos para que possam, mais cedo ou mais tarde, despertar, como nós temos buscado despertar também. Então é preciso, diz aqui Jesus, pensar na brevidade do que representa a experiência física, a convivência ali na família material, para que possamos aquilatar do quanto isso pode preparar em termos de bênçãos e benesses para a eternidade, se soubermos conservar ali a paciência, a compreensão. Se soubermos dar a cada um o seu tempo, seguir fazendo a parte que nos cabe, crescendo com Cristo, para o Cristo, para que então possamos, pela luz irradiada, pelo perfume do Evangelho espargido, de algum modo tocar aqueles corações que conosco convivem. Me lembro de uma mensagem de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, Tu e Tua Casa, em que ele dirá que no lar onde exista um coração sinceramente entregue a Jesus, já estarão sendo pavimentados os caminhos do futuro, para que os outros corações possam também, mais tarde, no tempo que escolherem, encontrar o caminho do Mestre. Assim foi com Lívia, pavimentando os caminhos para que depois Emmanuel a pudesse acompanhar. Assim, Alcione, pavimentando os caminhos dos corações amados, para que pudessem, ao longo dos séculos, também a acompanhar. E assim tem sido conosco, com aqueles que foram pavimentando caminhos da nossa família espiritual, de outras existências em que aqui convivemos, para que hoje pudéssemos avançar um pouquinho mais com Jesus. E é então que ela faz a consideração que talvez muitos desejariam fazer. Mas, Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. Aquelas que são renitentes, aquelas que estão endurecidas. E é então que Jesus continua sua instrução dizendo: que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida, responde ela, atiro-as ao monturo, porque não seriam adequadas para a alimentação. E é então que Jesus conclui a sua reflexão. Com a alma rebelde, as sugestões edificantes do lar ocorre o mesmo. A luta comum mantém a fervura benéfica, temperatura adequada. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, para aquele banquete superior que havíamos mencionado, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Ou seja, experiências mais difíceis, mais dolorosas, que viverão no mundo espiritual ou mesmo em novas encarnações, que os levarão mais cedo ou mais tarde a cederem, então, em sua dureza, em sua indiferença. Por isso coloca-se aqui por tempo indeterminado, porque depende do tempo a que cada um, o que cada um demandará para reconhecer-se, para arrepender-se e reiniciar a jornada, mas serão novamente acolhidos mais adiante em um novo berço, em uma nova família, onde poderão recomeçar e edificar as virtudes que um dia serão as pedras preciosas, os tesouros mais valiosos de sua felicidade e de sua glória espiritual. Que saibamos, amigos, à luz dessas considerações de Jesus, esclarecidas e ampliadas pela doutrina espírita, reconhecer o tremendo valor, a valiosíssima oportunidade que nos está concedida com a família que agora temos. Que saibamos ser ali aqueles que cultivam a paciência, a compreensão, a indulgência, o perdão, o amor acima de tudo, como força mantenedora e transformadora da vida, para que assim colhamos dessas circunstâncias, desse berço, as virtudes que farão a nossa felicidade, que poderemos ofertar então no grande banquete divino, para sermos também aqueles que auxiliam outros corações a adentrarem nessa festa do reino também. Apenas para encerrar, com uma frase do nosso querido Emmanuel, no livro Alvorada do Reino, capítulo de número 12, intitulado No Templo Doméstico, em que ele nos dirá a respeito do lar ou da família:
O lar é o ponto vivo de tua luta, a oficina de tua redenção e o templo em que conquistarás as próprias asas para a libertadora ascensão. Que Jesus nos abençoe a todos, portanto, a nós, a nossa família, e que façamos dela escola, templo de luz, de ascensão e de libertação. Muita paz a todos.